Olá, benditos! Hoje nós vamos falar sobre mais 3 profecias de condenação pronunciadas por Isaías contra os reinos pagãos. Dessa vez vamos encontrar uma descrição da espantosa queda da Babilônia, além das profecias contra Edom e contra a Arábia. Vamos lá? Uma informação importante aqui, logo de início, é que essa profecia não se cumpriu nos dias de Isaías. No caso da Babilônia, ele teve a visão do que ocorreria com aquela nação no futuro, quando, depois de derrotar o Império Assírio, ela se tornaria uma potência mundial. A expressão deserto do mar tem ocasionado diversas interpretações e emendas, mas uma dessas interpretações pode nos ajudar a entender essa expressão. A Babilônia estava localizada na região entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, que hoje corresponde ao Iraque. Embora ficasse um pouco distante do mar, Babilônia foi chamada de deserto do mar porque todos os anos aquela região costumava ser inundada, criando uma espécie de mar vasto e lodoso. Os babilônios conseguiram controlar esse deserto pantanoso, criando um complexo sistema de diques com portas e canais. Eles usavam essas águas de maneira engenhosa como parte do sistema de defesa da cidade contra os inimigos. Mesmo assim, nenhum esforço humano salvaria a Babilônia da condenação divina, pois Deus não é um Deus alienado, ele é onisciente e intervém na história humana, recompensando o justo e punindo o pecador. No versículo 2, Isaías viu os exércitos do Elão e da Média marchando contra a Babilônia. Elão é conhecido na história como sendo a Pérsia. De acordo com os registros babilônicos, Ciro era originalmente rei da região de Elão, ou Pérsia. Em 549 a.C., ele conquistou a Média, unindo Pérsia e Média, formando o Império Medo-Persa, que nós conhecemos hoje como Irã. Isaías ficou horrorizado com a visão da devastação, da ruína e da carnificina que viria sobre a Babilônia. Ele não parou para considerar que aquela punição seria merecida. Talvez ele não soubesse que, ao ferir a Babilônia, Deus estaria especialmente vingando os sofrimentos da sua própria nação, Judá. Em sua visão, Isaías ouviu Deus lhe dizer para colocar um guarda na torre de vigia, para anunciar tudo o que visse. Isso foi projetado para tornar a destruição da Babilônia mais vívida diante dos olhos do profeta. O guarda esperou muito antes de ver qualquer coisa, mas por fim ele disse: caiu a grande Babilônia. A expressão é duplicada para mostrar a certeza do acontecido. Essa cena dramática seria cumprida quando o Império Medo-Persa conquistasse a Babilônia, mas também tem uma aplicação profética. No livro de Apocalipse, João descreve o clamor de um anjo quando Deus julgará o sistema mundial, tanto da Babilônia comercial quanto da Babilônia espiritual. A segunda parte do versículo 9 diz que todas as imagens de escultura da Babilônia quebraram-se no chão. E aqui cabe uma informação importante. Documentos recentes da época de Ciro mostram que essa expressão não deve ser entendida literalmente. Ciro não quebrou, destruiu ou insultou os ídolos babilônicos. Sem dúvida, no saque da cidade, houve muitos danos causados a muitos ídolos por soldados gananciosos que podem ter levado muitas imagens de ouro ou prata e quebrado outras que não puderam carregar. Mas, de um modo geral, a conquista da Babilônia por Ciro não trouxe sobre seus deuses babilônicos uma destruição física, mas sim uma destruição moral, trazendo descrédito e degradação aos deuses da Babilônia. O mesmo pânico e terror que o povo da Babilônia sentiu quando aquela grande cidade foi conquistada pelos medos e persas será vista novamente.
conforme João escreveu no Apocalipse, quando o Senhor julgar o sistema mundial, tanto da Babilônia espiritual quanto da Babilônia comercial, o mundo ficará aterrorizado e lamentará da mesma forma. Porém, o povo de Deus, os apóstolos e os profetas se alegrarão com a queda da Babilônia. O profeta Isaías olha para esses castigos com uma piedade ansiosa, mas ele não podia ir além da palavra do Senhor. Mas o que estava entre o presente e aquele futuro distante estava oculto aos seus olhos. Nos versículos 11 e 12 temos a palavra do Senhor contra Dumá. Dumá era um outro nome antigo para o reino de Edom, na região montanhosa de Seir. Os edomitas descendiam de Esaú, irmão de Jacó, de quem descendia o povo de Israel. Eles se estabeleceram na terra ao sudoeste de Israel e às vezes se mostravam seus inimigos. A mensagem contra Dumá, ou Edom, é breve, vaga e obscura. Usando a poderosa cena dramática do clamor a um guarda de noite, Isaías pinta o quadro do julgamento que viria sobre Edom. É provável que o profeta Isaías tenha sido consultado pelos edomitas e que essa seja sua resposta às suas perguntas. Na cansativa noite de calamidade, os edomitas desejavam saber que horas eram, ou seja, quanto daquela noite de sofrimento ainda restava para ser vivido. A resposta é obscura. Pode significar que ele prevê um tempo transitório de prosperidade seguido de outra noite de angústia, ou que a esperança surgirá para alguns e a tristeza surgirá para outros. Mas a resposta não é definitiva. Quem sabe em outra ocasião o propósito de Yahvé pudesse ser indicado de uma maneira mais clara, se Edom desejasse sinceramente saber o seu futuro. Essa visão do vigia nos ensina a sermos vigilantes quanto aos sinais e eventos ao nosso redor. É importante estarmos cientes dos acontecimentos globais, políticos e sociais que podem afetar nossas vidas. Estar preparado e ser capaz de responder às mudanças é uma habilidade valiosa nos dias de hoje. Na última parte do capítulo, Isaías retratou os refugiados de um ataque assírio à Arábia. As caravanas de mercadores de Dedã, os dedanitas, seriam obrigadas a fugir das espadas, do arco armado e da angústia da guerra, desviando sua rota costumeira para seguir pelo caminho de Temã, ou Temá, e passar a noite nos bosques, escondidos. Eles estariam sedentos e famintos. O profeta Isaías, então, de forma solidária, convoca os habitantes de Temã para que suprisse essas necessidades básicas dos dedanitas. A atitude dos habitantes de Temã nos recorda a importância da generosidade, mesmo em tempos de incerteza. Oferecer ajuda aos necessitados e demonstrar solidariedade em momentos difíceis são virtudes que nunca se tornam obsoletas. O Senhor disse que o ataque à Arábia ocorreria exatamente dentro de um ano. O texto deixa claro que Quedar contava com um exército razoavelmente poderoso, mas no prazo de um ano, a pompa e a glória das tribos árabes chegariam ao fim diante do poder do exército assírio. É importante ter sempre em mente que, independentemente das circunstâncias, Deus é soberano e tem um plano na história das nações. Isso deve nos encorajar a confiar na providência divina e manter a nossa esperança viva, mesmo em meio às adversidades. A próxima nação a receber a mensagem do julgamento de Deus é a nação de Judá, o povo escolhido de Deus. É estranho encontrar uma profecia contra Judá em uma seção que trata das nações, mas como Judá havia escolhido se comportar como seus vizinhos pagãos e abandonar o Senhor, ela também merecia ser julgada. Esse será o nosso assunto de amanhã, aqui no canal Bendito. Até lá!